Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que acabou de sair. O Preço da Grandeza está disposto a pagar. É do Rodrigo de Almeida. Temos aqui uns trechos do prefácio, da introdução, de alguns capítulos, para tentar entender essa busca pela grandeza que ele propõe. Exato. E o livro, assim, já começa com um tom bem forte, né? É quase um chamado mesmo para a gente ir além do que a gente acha que pode fazer. Buscar algo maior. Boa! A ideia é destilar a essência disso. Então, para começar, como é que o autor define essa tal de grandeza? Porque ele cita gente bem diferente, né? Napoleão, Jesus, Martin Luther King Jr. Pois é, isso que é interessante logo de cara. Ele não crava uma definição única. É mais como se ele mostrasse facetas diferentes. Tipo Napoleão falando que o grande é belo. Jesus, que o maior é quem serve. O King, sobre ter um coração com graça, alma com amor. Aristóteles, superar a si mesmo. E, de novo, o Bonaparte com a resistência à adversidade. O ponto central parece ser um estado de consciência, uma forma de ver e estar no mundo. Um estado de consciência. Então não é só sobre, sei lá, conquistas externas, poder, fama, porque na introdução ele fala de acreditar no potencial divino, que somos imagem e semelhança de Deus. Como que isso entra na história? É algo religioso ou mais, tipo, psicológico? Olha, pelo que dá para pegar do texto, parece mais ligado a reconhecer uma capacidade que a gente tem, sabe? Uma capacidade interna, extraordinária. É um convite para desafiar mediocridade, aquilo que limita a gente. Não num sentido religioso formal, talvez, mas como uma crença base no nosso valor, na nossa capacidade de fazer coisas uau, significativas, de ir além do comum. Entendi. É a base para ousar buscar algo maior, como você disse, e o título, né? Não tem como ignorar. Está disposto a pagar. O prefácio, a introdução, eles avisam que não vai ser fácil. Ele cita Spinoza, né? Todas as grandes coisas são difíceis e raras. E aquela imagem forte do Roosevelt, do homem na arena. Sim, o preço. É um tema que atravessa tudo. Ele menciona literalmente sangue, suor, lágrimas e gordura. Quer dizer, exige um esforço enorme. Mas o mais interessante, eu acho, é o foco na guerra interna, sabe? Enfrentar o medo, a insegurança, aquela vontade de deixar para depois, a necessidade de aprovação dos outros. Aquela autossabotagem que às vezes nem percebemos. Exato. O homem na arena não está só lutando contra o mundo lá fora. Talvez a luta principal seja contra ele mesmo, contra o medo de errar, de ser criticado. É escolher o trabalho difícil de crescer, em vez do trabalho também difícil de ficar parado na mediocridade. Faz muito sentido essa ênfase no interno. E o livro parece que dá uns passos, um caminho. Por exemplo, capítulo 2 fala reduzir para caber. Mas aí o 7 é ampliar para expandir. Como assim? Parece um pouco contrário, né? Esta pode soar. Mas, olhando o conjunto, acho que se complementam bem. O reduzir, pelo que entendi, é sobre fazer uma limpeza, tirar a bagagem inútil, pensamentos ruins, hábitos que não servem, o que ele chama lá de coisas sem sentido. É como esvaziar um copo que está sujo, sabe? Para poder colocar algo limpo depois. Ah, tá. Primeiro a limpeza, o descarte. Isso. E só depois dessa redução, dessa limpeza, é que vem o ampliar. Aí sim, expandir a mente, a consciência, o potencial. Lembra aquela ideia do Einstein, né? A mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho anterior. Entendi. Criar o espaço para depois preencher e expandir. Exatamente. Primeiro se cria o espaço, depois se expande nele. E isso conecta com outras coisas que ele traz. Autoconhecimento, disciplina, e ele fala de antifragilidade, que é um conceito que ficou famoso com o Nassim Taleb. Como isso entra aqui? A antifragilidade, essa ideia de ficar mais forte com o caos, com um problema, é colocada como chave. A jornada para a grandeza para o autor vai ter obstáculo, vai ter porrada. Não tem como fugir. Ser antifrágil, então, não é só aguentar o tranco. É usar o desafio para crescer, para ficar mais forte, mais capaz. A autoconfiança que ele aborda no capítulo 8 parece que vem muito daí, desse enfrentamento. De se testar e ver que consegue, né? Justamente. E ele também dedica capítulos para falar de tempo e morte. Nossa, parece meio pesado isso. Qual o objetivo? Para que tocar nesses assuntos? Olha, não acho que seja para ser mórbido, não. Pelo contrário,
É mais um jeito de criar urgência, sabe? E foco no agora. Ter consciência de que nosso tempo aqui é limitado, que a morte é uma certeza, isso pode ser um baita motivador para viver de verdade agora, para não ficar adiando essa busca pela grandeza. Para dar valor ao presente. Isso. E aquela história do Dandemas com o Alexandre no capítulo da Mente Vazia ilustra bem o desapego que é preciso ter. Valorizar a sabedoria, a liberdade interna, mais do que poder ou coisa material. Certo. Tudo isso parece que vai construindo um caminho para algo maior mesmo. O último capítulo, A Era do Espírito, ele cita Jung e Nietzsche. O que seria essa combinação da jornada? Essa era do espírito é apresentada como o ponto alto, usando aquelas fases do Jung, atleta, guerreiro, governante, espírito, e do Nietzsche, camelo, leão, criança. Ele descreve uma evolução da consciência. Não é só sobre dominar coisas externas ou habilidades, entende? É sobre chegar numa unificação com o que ele chama de divino interior. Aquela frase, eu e o Pai somos um, aparece nesse contexto. É um estado onde o ego fica em segundo plano e a pessoa vive e age a partir da compaixão, do amor, de uma sabedoria mais profunda, mais integrada, servindo ao mundo não por obrigação, mas como expressão natural dessa consciência. Uau! Ok, então, tentando resumir a essência do livro O Preço da Grandeza. É possível alcançar esse potencial todo, mas exige uma decisão muito consciente, exige trabalho interno, muito trabalho, contínuo, e coragem para encarar dor, desconforto, eliminar o que não serve mais e ficar sempre buscando expandir a própria capacidade, a consciência. É isso. Perfeitamente. O livro não vem de facilidade, não. Deixa bem claro que é uma transformação profunda, radical, cheia de desafios, mas que a recompensa pode ser essa realização num nível muito mais essencial de conexão. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Que o livro meio que deixa no ar, especialmente na dedicatória lá para os guerreiros, para os buscadores. Antes mesmo da gente pensar no preço externo, o suor, o tempo, o esforço, será que o primeiro preço, e talvez o mais pesado, não é aquele interno? Aquele que a gente paga só para se dar permissão de começar a buscar a nossa grandeza? Romper aquelas correntes do medo, da dúvida, da autossabotagem? Fica aí a pergunta para a gente pensar.